vida, sabe? Às vezes você quer ir para uma cidade do interior, dar aula em faculdade, ter uma vida mais tranquila, fazer um concurso público. Realmente pode ser um plano para a sua vida. Então, além de todas as vantagens que eu coloquei acima... Olá, tudo bom? Você sabe quais são as 5 vantagens de terminar um curso de mestrado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos pensar o que é um mestrado. Quando a gente fala de mestrado, no Brasil, tá? Nós estamos falando de um curso de pós-graduação stricto sensu, não lato sensu, que tem como objetivo principal formar, qualificar professores da graduação no Brasil. Ou seja, antigamente era muito comum que os professores tivessem a graduação e fossem especialistas em alguma coisa. Isso era um cenário que era restrito, porque as instituições superiores eram de difícil acesso, então quando a pessoa já conseguia se formar, não tão antigamente, né, de uns 20 anos atrás, já era uma vitória muito grande. Fazer uma pós-graduação lato sensu, então, era muito legal, era muito diferente, né? E aí, o que aconteceu? De 2005 para cá, a gente encontrou um boom, né, do ensino superior. Então, iniciativas privadas começaram a crescer. Hoje, a maioria das instituições são privadas e, pela primeira vez na história, nós temos a crescência e já a consolidação da graduação em EAD. Quase todos os cursos hoje profissionais é possível você ter a graduação reconhecida pelo MEC, igualzinho à graduação presencial, só que no formato EAD, aquele formato que você estuda de casa. O que acontece com isso? As especializações agora, elas se tornaram um pouco mais assim, não digo difícil, porque nós temos muitas pós-graduações, nós temos uma expansão do ensino de stricto sensu, mestrado e doutorado muito grande, principalmente agora, nos últimos anos, o mestrado e doutorado em regime profissional, justamente para cumprir essa lacuna, muitas instituições, muitos valores, enfim. Mas, o que acontece com o mestrado stricto sensu reconhecido pela CAPES, porque tem alguns mestrados que eles vão se apresentar como mestrado, mas de fato eles não são mestrado. Eles são cursos de lato sensu, cursos livres que têm o nome de mestrado. Quando o mestrado ele é reconhecido pela CAPES, o que acontece? Significa que houve todo um critério de professores, de publicação, de estruturação. Quando você tem um mestrado reconhecido pela CAPES, você tem um novo formato de ensino. Então, você deixa de ter um ensino como sujeito passivo, ou seja, aquele que vai recebendo informação, passa a ser um sujeito ativo. Então, se você assiste aqui o canal, você vê que algumas coisas, alguns assuntos eu explico, procuro detalhar o máximo possível, e alguns assuntos eu levo você a refletir. Mas, de certa forma, você está atuando como um sujeito passivo. Você se torna um sujeito ativo quando você deixa os comentários aqui embaixo, e pergunta, e participa. No modelo do mestrado, a primeira coisa que você vai aprender no mestrado stricto sensu, reconhecido pela CAPES no Brasil, a primeira coisa que você vai aprender é essa superação de si mesmo. É você atuar num formato de ensino aonde você é um sujeito ativo, aonde você tem que pensar, levar sua cabeça, suas concepções, o seu modo de pensar para onde você nunca tinha conseguido antes. Outra coisa que você tem de vantagem ao terminar um mestrado é o conhecimento. Então, você como sujeito ativo, você passa a ter o conhecimento diferenciado, você está construindo. Então, diferente do curso de graduação ou do curso de lato sensu, onde você tem que fazer no máximo aquela monografia, aquele artigo, que eles dão todas as orientações do que você tem que fazer, que você tem que responder o que eles querem que você responda. Muitas vezes você faz prova e você não tem abertura para responder, não é o que você quer, você tem que responder o que o professor quer que você responda. No mestrado,
mestrado, a sua principal produção é justamente a sua dissertação do seu pensamento, onde você vai ter um orientador que vai te direcionando, que pode ser ou não correto no contexto científico, mas é aquilo que sai do seu âmago, aquelas suas reflexões, aquela sua ideia. Então, o conhecimento que você vai ter ao terminar um curso de mestrado, stricto sensu, reconhecido pela CAPES, certamente é um dos principais benefícios na sua elevação ali da sua construção de pessoa, de capacidade de pensamento. Como terceiro lugar, eu não posso deixar de ser hipócrita e deixar de falar do reconhecimento. Então, se você é um profissional de mercado, se você é um profissional de área que você está se emancipando, ou é um consultor, claro que o título de mestre vai te levar numa situação de reconhecimento. É um cara que, ou uma mulher, ou uma pessoa, deu um passo a mais na escada do conhecimento. Até mesmo porque não é difícil entrar no mestrado, é difícil sair no mestrado, porque você vai ter que se reinventar e trabalhar com você mesmo em várias áreas, de ego, de conhecimento, de desconstrução do conhecimento, daquilo que você achou que era e agora não é exatamente desse jeito. Então você começa a se reconstruir. Obviamente, isso reflete no reconhecimento que você vai ter no mercado, no seu meio, de título mesmo, né, de produção, de pesquisador. Em quarto lugar, eu diria que o objetivo, então, a vantagem de você concluir um programa de mestrado stricto sensu reconhecido pela CAPES. É bom sempre falar isso porque tem gente que fica pulando o vídeo e daí não vai entender o contexto do que a gente está falando. Então, outra vantagem é a questão do pensamento crítico. Quando você é exposto numa situação com aulas, tem algumas instituições que você deve pesquisar, que realmente fazem toda a diferença. Você está com gente bacana, que pensa muito mais, que já caminhou muito nessa jornada, que entende muito vários vieses, assim, é muito legal, você começa a ter uma capacidade de pensamento crítico muito apurada. Então, independente da área que você trabalhe, independente do que você quer para sua vida como pessoa, a sua capacidade de pensamento crítico vai se elevar, principalmente na questão de você questionar. Então, assim, esses dados que me apresentaram, como eles são feitos, como eles são apurados, qual é a linha que ele está seguindo, o que ele está falando a partir de que fala. Então, se você souber aproveitar esse momento do mestrado, 2 anos que você vai pensar muito, se você souber aproveitar isso com muita humildade, você vai desenvolver uma capacidade de pensamento crítico absurda. E aí você pode questionar, mas professora, eu conheço um monte de mestre que não é assim, que é ao contrário. Eu concordo, tem gente que entra só pelo título de mestre, não vai fazer nada disso que eu tô falando, não vai sair uma pessoa melhor e às vezes vai sair muito mais metida, com ego lá nas alturas. Cabe aqui a gente ver o lado bom, o que você pode fazer, o que você pode tirar quando você faz um mestrado. Então, vamos deixar, eu falo que são aquelas pessoas que não são tão boas com diplomas na mão, eu ia falar um xingamento, mas a gente não pode falar aqui. Então, são pessoas que têm aqui esse diploma na mão, mas não fazem, né, com aquilo que a gente espera. Existe uma grande maioria, sim, mas eu acho que esse universo está mudando, tem cada vez mais acadêmico bacana, tem cada vez mais acadêmico pensando pro bem, e você tem que, esse vídeo é para você pensar em você, qual é a sua vantagem. Então, você como pessoa, quando você terminar de fazer um programa de mestrado, como você vai reagir? E por fim, ser mestre pode ser um plano B para sua carreira. Eu acho que aqueles profissionais de área, que entendem de mercado, que entendem de diferença, que estão passando essa transição aí de gerações, quando chega assim, numa idade mais madura, é muito bom ter essas pessoas em sala de aula. É muito bom compartilhar as experiências dessas pessoas, trazendo uma outra realidade que às vezes a pessoa que só foi acadêmica não tem como. Não tem know-how para trazer porque não viveu nesse mercado maluco em transformação. Fazer um mestrado pode ser um plano B, sabe? Aquele negócio tipo assim, tô estável, tal, agora eu vou dar aula em faculdade, eu vou ajudar a gurizada a pensar um pouco sobre essas realidades e trazer as minhas experiências. Então, nesse sentido, você ser um mestre pode ser um plano B de vida, sabe? Às vezes você quer ir para uma cidade do interior, dar aula em faculdade, ter uma vida mais tranquila, fazer um concurso público, realmente pode ser um plano B
para a sua vida. Então, além de todas as vantagens que eu coloquei acima, ser mestre é ter contato com a ciência, é ter contato com a pesquisa, é ter contato com uma evolução de pensamento, de consciência que você certamente não teria, ou teria outros meios de formas menos agressivas, menos impositivas e menos desafiadoras para você conseguir. Então, qualquer construção de conhecimento, e eu sou bem suspeita com relação a isso, porque eu sou uma pessoa ávida por conhecimento. Tudo na minha cabeça tem que fazer sentido. Se não faz sentido, eu vou estudar. Se precisar fazer outra graduação, eu faço. Se for fazer outro mestrado, eu faço. Se precisar ler 100 livros, eu leio. Mas tudo na minha cabeça tem que fazer sentido. E o mestrado, ele pode te proporcionar isso. Não só o mestrado, mas a vida acadêmica como um todo. É você ser uma pessoa pesquisadora, independente de escolher ou não ter uma vida acadêmica, tá bom? Pensa nisso. Não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante pra gente. Se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e todas essas coisas que o YouTube pede para que a gente possa ser considerado relevante, um canal que traz conhecimento gratuito para a sociedade brasileira. Um grande abraço e até a próxima!